Olá, 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 bem-vindos de novo. Agora com o grupo Reconnect nesse reinício, essa nova temporada desse grupo incrível de agora 4 vidas. Oi, Mi! 4 vidas que irão compartilhar com você nessa nova temporada como você pode ser o herói de você mesmo, o herói da sua vida. E hoje eu vou estar aqui compartilhando a telinha, compartilhando essa live com a queridíssima Maiara Filardo, que daqui a pouco está chegando. Então, enquanto isso, eu vou dar uma introdução. Deixa eu só desligar aqui no computador para não ficar pitando. Vou dar uma introdução aqui de quem somos nós. Esse grupo Reconnect, que agora nessa segunda temporada está formado pela Michele Gomes, terapeuta, a Maiara Filardo, que vai compartilhar essa live de hoje comigo, e o Marcelo Espínola e euzinha aqui, ok? Então, fique ligado. Cada dia vai ser, as lives acontecerão em um perfil diferente. A gente vai estar compartilhando nos stories e essa nova fase aqui, falando sobre a jornada do herói, eu tenho plena consciência, plena certeza, assim, que vai ser de muita contribuição para todos vocês que estiverem acompanhando. E tô, assim, muito grata e muito honrada de estar participando desse grupo incrível e de estar podendo também compartilhar dicas, técnicas que você pode usar no teu dia a dia para se conectar com o herói que existe dentro de você. Maiara já entrou, mas eu não recebi tua solicitação, Mai, para compartilhar aqui a live. Onde que você tá? Deixa eu ver se eu consigo te convidar. Aqui. Agora você aceita. É isso. Carol, linda, saudade de falar com você. Ai. Chegou! E aí, eu tava escutando você falar, por isso que eu falei, deixa ela falar primeiro, depois eu entro. Seja bem-vinda, que a gente já vai trocando ideia aqui. É isso aí. E aí, que saudade de te ver assim, né? Faz tanto tempo que a gente não se vê. Você tá É, conseguindo me ver, me ouvir, tudo certinho? tudo perfeito, tá perfeito. Fechou. Então, assim, Maia, eu tava contando aqui, né, dessa volta, dessa nova temporada nossa aqui do Grupo Reconnect. E antes da Mai falar, eu gostaria só de compartilhar aqui o que, que é a jornada do herói e por que, que a gente chegou nessa energia, né, de compartilhar com vocês essas dicas, essas técnicas, cada um de nós, com o nosso conhecimento, as ferramentas que a gente usa no nosso dia a dia, né? E como Uhum. você pode realmente acessar o herói que existe dentro de você, transformando a sua vida. Então, a jornada do herói, ela vem, eu até fiz umas anotações aqui, né? Eu gosto muito, porque assim, eu não vou entrar em detalhes das 12 fases do Joseph Campbell, porque seria se prolongar muito, mas eu gosto muito dessa concepção, apesar de que às vezes a gente foge de um ou de outro, é, ou por causa das dúvidas, ou por causa dos EC, né? A gente fica com medo de fazer uma transformação Uhum. na vida, mas a jornada do herói, ela deu início por causa de um livro que ele fez que chama O Herói das Mil Fases. E das mil faces, e ele fala dos mitos e o quanto as histórias se repetem, né? Quando a gente busca uma transformação na nossa vida, normalmente tem um trajeto, e esse Tem. trajeto é praticamente o mesmo para todo mundo. A gente chega Uhum. num momento em que a gente percebe que aquilo que a gente está fazendo não está tão legal e que precisa ter uma transformação ali. É como se fosse um ponto de ruptura, né? E aí, Exatamente. exato. E a partir disso é que a gente se conecta com o herói que existe dentro de nós, porque a gente
percebe o quanto de resiliência nós temos e o quanto a gente pode acessar o nosso próprio poder pessoal para fazer essa Uhum. transição a partir da nossa vida. Não é querer Exato. transformar a vida de todo mundo ao nosso redor, mas sim o nosso mundo. Nós mesmos. Exato. É muito, pegando o gancho já do que você falou, muito perfeito. Por quê? Porque a gente quer transformar todo mundo ao nosso redor. Só que a gente não percebe que você primeiro precisa se transformar. Você precisa olhar para você. Você precisa fazer o quê? Essa ruptura. Você precisa abrir essa ruptura. Você precisa estar disposto à transformação. Porque se você não abrir, se você não estiver disposto, se você não se abrir para a mudança, ela passa do seu lado e você não enxerga, você não consegue perceber que você precisa evoluir. E uma das coisas que nesse trajeto, nessa jornada do herói, que me fez virar a chave foi olhar para mim. Olhar para mim e dizer assim, poxa, eu sou muito maior do que eu mesma imaginava. Porque que acontece? A gente nasce numa família e a gente vem uma tela em branco. Mas aquela família, não por erros, não porque eles querem, porque não tem maturidade. Porque os nossos pais vêm de uma fase onde a questão emocional não era tão falada como é hoje em dia. Então, naquela época, os pais agiam sem saber, eles fizeram o melhor que tinham naquele momento. Mas, mesmo hoje, a gente sabendo, a gente vai bloquear nossos filhos. Imagina naquela época que eles não sabiam. Então, aquelas palavrinhas chaves de quando você fica quieto, para de falar. Ah, porque se você não estudar, você não vai ser nada na vida. Se você não comer direito, você vai ficar fraquinho. Eu não tenho orgulho de você. Tudo isso vai te moldando. E eu fui moldada a ser uma pessoa, a ser uma mulher dependente, a ser uma menina. Até os meus 10 anos, eu era a caçula, eu era a menininha da casa, a mais nova, onde tinha todo mundo me protegendo. De repente veio a minha irmã e ela se transformou nessa menininha. E eu tive que vir veio um outro bloqueio de não ser vista. Então, tudo isso na minha cabeça, isso foi sendo inconsciente, tá, gente? Não estou falando que os meus pais fizeram isso, mas inconsciente foi o que eu senti. Depois de muito tempo, né? Depois de você começar essa jornada do herói, de você saber olhar, de você se abrir essa ruptura para os seus bloqueios, para você se abrir para uma nova vida, eu percebi que eu era muito maior do que eu imaginava, do que eu pensava, porque eu olhava para mim com os olhos de uma menina, Uau. daquela menininha ainda que com 10 anos de idade, que ainda se sentia vítima, que ainda se sentia inferiorizada, que ainda se sentia julgada e principalmente dependente das outras pessoas. O tempo passou, eu mudei a dependência emocional dos meus pais para o meu marido, mas eu repeti o ciclo. Eu continuava naquele ciclo da dependência. E é até engraçado, porque esses dias eu estava conversando com a Carol sobre isso, Carolzinha que está aí, e ela falou: Meu Deus, eu não vejo você dessa forma. Por quê? Porque eu tive que abrir uma ruptura muito grande na minha vida para assumir o papel de uma mulher. Fazer aquela menininha ficar lá no passado e dizer assim: Não, peraí, minha vida mudou, agora eu cresci. Agora eu preciso me transformar numa mulher. Então eu tive que acreditar em mim mesma. Acreditar que eu era maior, que eu era sim possível, que eu poderia ser alguém, de que eu sou alguém, de que eu posso ensinar outras pessoas. E como que as pessoas aprendem? Com a minha história. Então eu tenho que fazer. E quem vai fazer por mim? Só eu. Ninguém mais. Eu não dirigia. Vamos ver se alguém vai se identificar aí. Eu não dirigia, porque eu achava que
Nossa, na verdade eu nunca quis, né? É sempre assim, é só quando você quer que a coisa acontece. A disposição de você fazer a transformação, a mudança ali, né? É você que tem que querer, exatamente. Na época que eu conheci o meu marido, eu tinha 18 anos, eu tinha 18 para 19. Eu era extremamente ciumenta, uma pessoa insegura a nível hard. Gente, não dá pra. Realmente, hoje até eu falo, meu Deus, como que você era assim? Mas Eu não tudo bem. consigo te imaginar, assim, mas É engraçado. nós temos ali, ó, o lado de trás, o lado sombra, que a gente Claro! tem que poder reconhecer para poder transformar, né? É bem isso. Outra coisa que eu falo, gente, que era absurdo na minha vida, eu não gostava de estar em lugares com muitas pessoas. Então, assim, se eu chegasse no mercado e eu olhasse para a fila do caixa, eu podia estar morrendo de fome, mas eu voltava para trás e ia embora. Não interessa, assim, ó, foi uma coisa que eu tive que aprender. Então, eu sempre deixava pro meu marido, não, eu não vou. E outra, não ia sozinha, ele tinha sempre que estar junto comigo. Eu não ia sozinha, eu não fazia nada sozinha. Era uma dependência muito grande. E quando eu tive que olhar para isso e dizer assim, poxa, eu posso resolver sozinho. E quando que isso aconteceu? Quando a minha filha nasceu. Quando a minha filha nasceu, os primeiros 15 dias meu marido pegou férias, ficou em casa comigo cuidando, eu e ela. Ele levava comida na cama de 3 em 3 horas. Então eu não precisei me preocupar com nada. Só que as férias foram acabando. E aí? A responsabilidade era de quem? A filha era minha? Sobre Eu você. precisava cuidar. Eu nunca esqueço que eu chorei. Gente, eu chorei assim, ó, horas. A primeira vez que ele me deixou sozinha com ela. E hoje eu falo, Senhor, por que que eu chorei? Porque ela sequer acordou. Ela passou o tempo inteiro dormindo e eu chorando. Porque eu não me sentia capaz. E quando eu percebi que a minha filha só precisava de mim, independente do que eu ia ser para ela, ela só precisava de mim. E que eu sim, não escutando o que as outras pessoas estão falando. Uma coisa ou outra eu pegava para acrescentar. Mas eu sabia o que ela precisava, porque era eu e ela. Ali eu vi o quanto eu sou capaz, o quanto eu sou maior do que tudo isso. E eu olhei para minha filha e pensei assim: eu não vou ser uma mãe qualquer. Eu quero ser para ela algo muito além, porque ela merece. Eu não quero ser apenas uma mãe, eu não quero criar uma filha para mim. Eu quero que ela vá para o mundo, eu quero que ela seja independente. E aí eu estava lendo um livro e no livro dizia assim: se você quer ter filhos independentes e que seus filhos te honrem e te amem, seja o espelho deles. E Perfeito. aquilo foi uma virada de chave muito grande, porque eu falei: o que, que eu quero deixar para o mundo? Que legado que eu quero deixar para minha filha? Que legado eu quero deixar para esse mundo? Eu vou ser mais uma que vai chegar aqui e ir embora sem ninguém perceber? Ou eu vou realmente fazer alguma coisa e deixar o meu nome escrito na história? Eu falei, eu vou deixar meu nome escrito na história. Eu posso. E quando eu decidi que eu posso e que eu vou, eu comecei a fazer a coisa acontecer. E parece meio louco tudo isso, mas a pergunta que fica é aquela coisa: o que, que para você ainda não é suficiente? Se hoje fosse o último dia, seu último dia na Terra, o que, que você estaria fazendo? Aonde você estaria? Com quem você estaria? Quais são as pessoas que você estaria conversando? Qual é aquela pessoa que está faltando? Pegar um telefone, que hoje é simples, e dizer assim: olha, obrigada, eu te amo, você mudou a minha vida. A gente faz isso em minutos. E por que que a gente ainda bloqueia esse sentimento que é tão lindo? Essa Se hoje exposição, né, Mai? Essa, essa transmissão desse sentir, desse uhum, sentimento que a gente tranca na gente. a gente tranca.
E é o sentimento da cura, né? Com certeza, com certeza. E esse legado que você fala, assim, para deixar para os nossos filhos ou para as pessoas que nos rodeiam, vai muito além de algo físico. Nossa, o A própria físico morre história, aqui com você. exato, a tua própria história, a tua transformação é que é esse legado, porque as pessoas elas se identificam com isso e percebem que elas também podem sim fazer a transformação das suas vidas, Exato, né? Todo mundo pode exatamente. ter esse poder. Todo mundo pode simplesmente, basta simplesmente querer. É aquela coisa de você querer e de você assumir o controle da sua vida. Por mais que, vou dizer assim, a primeira vez que eu peguei um carro na vida, o carro ficava parado aqui no prédio, porque a gente tinha dois, e meu marido ia trabalhar, o outro ficava aqui. E eu com a minha filha pequena, ela era recém-nascida. Ela tinha acho que 2 ou 3 meses quando eu comecei a dirigir. Simplesmente num dia eu falei, gente, eu vou pegar o carro e eu vou sair. Porque se um dia ela precisar? Então Verdade. foi questão de decisão. Às vezes a gente faz um bicho de 7 cabeças, a gente monta um monstro dentro da nossa mente por coisas tão pequenas, e o dirigir é simplesmente um exemplo que hoje ninguém mais me segura, né? Eu moro 40 minutos da praia. Você acha que num dia lindo como hoje, eu vou ficar em casa? Antigamente eu tinha que ficar, era uma escolha minha. Mas a partir do momento que eu decidi, eu não vou mais. Eu vou assumir o controle da minha vida e vou aproveitar, vou estar aonde eu quiser, a hora que eu quiser, com quem eu quiser. Isso é liberdade. Muitas pessoas acham que a liberdade vem do material, que é exatamente o que você estava falando agora, né? De você deixar legado físico. Não, material, ele vai embora junto com você. Eu estava vendo uma pesquisa hoje que a Porsche, nesse, nessa quarentena, ela triplicou as vendas. Os materiais de construção estão vendendo como nunca. Por quê? Porque as pessoas estão com medo de morrer e de levar os seus sonhos para o caixão. Então, aquela pessoa que sempre quis um carro resolveu comprar. Aquela pessoa que sempre que a casa estava lá para rebocar, ela resolveu fazer. Mas beleza, está cuidando do material. E o teu interno? E a tua mente? E o teu espiritual? Você está cuidando? Porque o material vai ficar aqui. Quando você morrer, ele fica aqui. Mas e o seu legado, o seu nome, o seu espiritual? O que você vai deixar para esse mundo? Eu estou falando e nem. Eu me Não, eu tô empolgo vendo aqui, a gente. Carol falando que o medo nos paralisa e realmente, né, esses medos é que travam a gente de fazer uma transformação na nossa vida, que de repente a gente fica naquela zona que está muito mais confortável, fica aqui, né? Exato. Aqui eu já conheço, para que eu vou acessar uma coisa nova aí que eu não sei ainda, é o desconhecido, não sei como que é. Uhum. Só que você tem que reconhecer que você é maior do que o seu medo. Você, a pessoa, qualquer pessoa sempre é maior que o seu medo, né? Com Então, não certeza. existe medo nenhum que trava, nenhum medo te paralisa, a não ser que Uhum. você escolha isso, a não ser que você dê asas ao seu O medo, seu medo. Exatamente. em vez de Você já dar virou, asas a ó, você mesmo, né, para poder voar mais alto. olha como a gente coloca a energia no lugar errado. Em vez de dar asas, né, figurativamente, dar asas para o seu medo, para o que você está colocando energia ali, aonde você não quer. Faz o sentido contrário. Começa a focar no que você quer. Eu lembro que quando eu comecei muito essa jornada, eu fazia isso todos os dias no banho. Eu entrava debaixo do chuveiro e eu ficava pensando assim, eu posso tudo. E isso essa frasezinha da PNL eu carrego comigo até hoje, é algo é a primeira frase do meu dia. Eu posso tudo. Se alguém fez, eu posso fazer. Se ninguém fez, eu vou ser a primeira a fazer.
para que eu possa ensinar as outras pessoas a fazerem. Então, foi algo que um combustível muito grande. Porque eu, verbalizando, eu fui ensinando a minha mente o caminho que eu queria seguir. E aí a gente já está entrando até numa outra parte, mas enfim. O que você está falando? Pessoal, pegue caderninho, papel e caneta, já vai anotando aí as dicas da Maiara. As nossas dicas do dia a dia, porque é assim mesmo. A gente começa num ponto e já vai lá para o outro, né? Mas tudo bem. Quando você mentaliza, você está criando uma realidade, né? Eu acabei de fazer um post sobre imaginação. O que acontece? Tudo que a tua mente cria vira verdade absoluta na sua vida, porque a mente ela não diferencia o real do imaginário. Então, se você criou na tua mente, você cria na tua vida. Começa pela tua imaginação. Aí depois você verbaliza, para você ensinar seu cérebro o que você quer fazer. E depois coloque em prática. Comece a colocar em prática. Ai, mas como que eu vou fazer isso? Coloca no papel. Qual é o primeiro passo? Você não pode também dar um salto maior que a perna. Não pode ser assim, nossa, eu tô em casa sem fazer nada e eu quero ser super conhecido. Beleza, qual que é o primeiro passo? Vamos se instruir. Vamos arrumar vamos arrumar o Instagram. Você já olhou o que você está postando no Instagram? Você já parou de fuçar a vida das pessoas? Começou a cuidar da sua vida? Tem nada que mate mais uma pessoa do que ficar fuçando a vida dos outros no Instagram. Então, coloque no seu Instagram conteúdos que sejam produtivos, que vão te alavancar. E não fique fuçando a vida das pessoas que estão ali só para mostrar a vida. Isso te faz ir para uma energia mais baixa. Então, cuidado com o que você está olhando. E voltando para a dica inicial, se hoje fosse o último dia da sua vida, o que você estaria fazendo? Se você disser uma coisa que não seja o que você está fazendo hoje, é hora de se olhar, acreditar em você e fazer diferente. Não dê asas ao seu medo. Simplesmente viva da forma com que você quer viver. Primeiro você tem que sentir, e primeiro você tem que ser, para depois você materializar. Mas cuidado com o que você está pensando. Olhe para você e não para o vizinho, não para o marido, não para o filho, não para os pais. É você. Você não vai mudar o mundo. Você só consegue mudar você. E mudando você, você muda o mundo. É perfeito. Gente, eu tô arrepiada, mas porque eu falei sobre isso hoje de manhã também, porque tem um livro, né, do co-criador do Access que ele chama justamente isso, Sendo Você Mudando o Mundo. E quando a gente fala de toda essa transição de carreira, de vida, de qualquer coisa, não precisa nem ser de carreira, mas pode ser a própria vida, o familiar, sei lá, qualquer coisa, e percebe que lá no final, quando você conseguiu ali o que você desejava, o que você queria, e você volta para o seu mundo real ali, e você percebe que nada mudou, o mundo continua o mesmo, mas que você mudou. Você mudou. A tua mudança emocional gera uma percepção diferente da maneira como você olha o mundo. E é essa transformação, sabe? Perfeito. É toda essa transformação que faz com que você mude o mundo também. Por quê? Porque o seu mundo está mudando. O seu mundo está mudando. E sabe qual é o maior problema das pessoas? Vou deixar mais uma dica aqui. As pessoas têm medo de errar. As pessoas têm medo do erro. E aí começam querendo alto demais. Só que quando você vai muito alto, além do seu tamanho, você cai. Mas você cai para aprender. Não porque aquela altura é limite para você, porque limite é só uma palavrinha que colocaram no seu vocabulário, tá? É algo que não existe. Então, dê passos conforme você pode. Porque se você caiu, é porque você ainda tem alguma coisa para aprender. Olha de novo. Se você errou, não tenha medo de errar. É só errando que a gente vai aprender. Mas quando você errar, não insista no mesmo erro. Abra o leque, abra a sua mente, abra o seu campo de visão. Olha aonde você está acertando, aonde você está errando, para que você possa dar esse passo e continuar estável. Então não tenha medo de cair, não tenha medo de errar.
Isso faz parte. É só para deixar os teus joelhos mais amaciados e você continuar aguentando os próximos alvos. Não, eu vou comentar uma coisa que o Marcelo colocou ali, que ele disse que estaria, nesse momento, exatamente no lugar que ele está, do lado da pessoa que ele está. Oh, O Marcelo, ele está aqui no nosso grupo Reconnect e ele é casado com uma pessoa incrível, então ele já fala isso. Eu acredito que o medo de ser julgado pelo erro é o maior bloqueador do ser humano. Pois é, aquele medo em que as pessoas pensam mais no outro do que em si mesmo, exato. né? Ser julgado pelo erro ou você mesmo se julgar pelo erro, Não né? tá O que olhando, não tá acreditando em si mesmo, né? Exatamente. Quando você se conecta com aquilo que com aquilo que te bloqueia, o que você pode fazer de diferente, então, para eliminar esse bloqueador? Porque a tua limitação, que nem a Mai falou, você só consegue ir até o teu limite, o limite que a tua mente conhece. Então, a partir do momento que você verbaliza que pode tudo, você está fazendo uma transformação ali para que a tua mente perceba que realmente você não tem Que você é limite, maior. pode, Exato. sabe? E a Exatamente. partir daí você vai retirando esses bloqueios. Aqui a Michelle falou aqui, ó, Marcela, essa pressão vem com o tempo. Quando crianças, bem que não éramos assim. Caso contrário, estaríamos Exatamente. Esse bloqueio vai começar a vir na fase da adolescência, a partir dos 7 anos. Porque até ali você sabe que você pode ser super-herói, que você pode morar na Lua. E por que a gente perde esse dom que a gente tem? Porque é algo surreal você poder imaginar. Porque as pessoas vão colocando bloqueios na sua vida, as pessoas vão te podando, né? Para de falar besteira, você tem que estudar para ser alguém na vida. Vai ficar quieto. Nossa, olha como você é um nada. Você não tá, enfim, nem vou continuar aqui, porque a minha mente ela tá tão bloqueada para esse tipo de coisa que até me falta. Já viramos essa página, né? Já foi. Mas a questão é justamente essa, porque uma criança ela não tem ponto de vista nenhum sobre nada, ela não se julga, ela não julga os outros, não importa se a outra, o amiguinho ou a amiguinha é branco, é preto, é amarelo, ou tem dinheiro, é pobre, é rica. Não, ela só quer saber de brincar e se divertir e se conectar com aquilo que deixa ela feliz. E a partir do momento que as pessoas que estão ali convivendo com ela vão cortando essas partes, ela vai se colocando dentro de uma caixinha, que é essa Como um caixinha limitada, bonsai. Eu digo que né? elas viram um bonsai. Uma árvore que nasceu para ser grande e maravilhosa está ali, dentro de um quadradinho, trancada dentro de uma caixinha na sua casa. De enfeite. É isso que você quer ser? Quem que colocou aqui agora? Deixa eu voltar aqui. Fernando, eu estaria no mar. Vambora! Olha que dia maravilhoso! Vambora! Vai lá, limpa e recarrega todas as energias. Você veio É, para dominar na Terra, então domine sobre água, ar, terra e tudo que passa por isso. Ah, pessoas vão fazendo muitas coisas com a gente, mas quando descobrimos a voz interior, a gente descobre um poder surreal, exato, exato. Esse poder que está dentro de você, que mora dentro de você, que habita dentro de você e que de repente você deixou ali esquecido. Mas que a partir do momento uhum, que você conecta com aquilo e arranca para fora, nada te para. nada. Quer ser livre? Olha para uma criança e seja como ela. Aprenda com ela. As pessoas acham que a gente tem que ensinar as crianças, quando na verdade tem que ser bem ao contrário, a gente tem que aprender com elas. O maior erro. Meus filhos Gente, vivem me dando aula, viu? mas eu nem vou falar nada, tá? A minha tem 4 anos e ela há 4 anos que ela me ensina. Eu sou um pouco até, às vezes, criticada por isso, mas a minha filha vai para a escola, ia, né? Porque esse ano ela está em casa, mas ela ia para a escolinha por obrigação. Porque a sociedade nos impõe que ela tem que ir para uma escola. Mas hoje o ensino precisa ser totalmente reformulado por N motivos. N. Eu não vou entrar nessa pauta aqui, mas enfim,
Eu não quero que a minha filha se molde conforme uma caixinha, se molde como um bonsai. Então eu ensino ela a ser livre. E é uma das coisas que a gente mais prega aqui em casa. Minha filha não toma vacina. Olha, ela tomou as obrigações ali quando era bebê, porque infelizmente a gente é rodeado numa sociedade que impõe. Mas é uma Sim. coisa que, enquanto eu puder levar, tô levando. A escola, ela precisa sim. Ela tem sim que se alfabetizar, ela vai precisar de muita coisa das escolas. Mas a liberdade dela é algo que a gente quer moldar desde cedo. Porque moldar não, né? Que ela faz o que ela quer. Mas a gente quer deixar muito claro na vida dela que limite não existe. Que ela pode ser o que ela quiser. Então repense o que você fala para os seus filhos. Repense o que você está colocando na vida deles. Hoje foi engraçado, porque hoje eu fiz uma coisa e depois eu fiquei, puta que pariu, por que que eu fiz isso? Ela pegou um celular na mão e eu falei assim, ó, você sabe o que acontece com a criança que fica no celular? Eu acho que não é bom você pegar o celular. E eu fiz o quê? Eu fui autoritária e dizer assim, larga o celular. E ao mesmo tempo ela falou para mim assim, eu sei que come o cérebro, mas eu queria só um pouquinho. Falei, não, larga o celular. E na mesma hora que eu falei autoritária, larga o celular, eu falei, não é assim. Eu não tenho que obrigar ela a fazer nada. Eu tenho que mostrar para ela os dois caminhos. Exato. Eu não vou dizer assim, larga o celular. Não. Eu vou dizer assim, ó, se você for brincar ali fora, aproveitar esse sol com uma água, você vai se divertir muito mais. Vai se divertir bem mais. É dar as duas opções e deixar ela escolher. Uhum. Então, gente, eu também erro. Diariamente. Todos, Diariamente. mas Todos a nós. questão é você estar consciente, né? E no momento que acontece a situação ali que não é muito legal, que você percebeu que não é tão legal, você já tem a consciência, ok, eu poderia ter agido de uma outra forma, você já sabe que da próxima vez é aquilo que você falou do erro. Exato. A Erra próxima vez você vai agir de uma forma diferente. diferente. E essa questão de você dar a possibilidade, dar as escolhas para as crianças, não tem nada mais empoderador para as crianças, Não. gente. Porque elas mesmas vão saber exatamente o que funciona ali melhor para elas. Ela vai, nesse exemplo que você deu, saber que ficar no sol é divertido, sim. E nada impede dela ficar 2, 3, 5 minutinhos, de repente, Não. porque daí ela ia matar a vontade e já trocaria. Uhum. Exatamente. E ela tem, assim, eu acho que só o fato de você dar essa liberdade, ela já entra também numa consciência totalmente diferente, né, Nossa, Mai? Essa totalmente. liberdade de dar à criança a escolha de Uhum. ver o que vai criar mais para a vida dela, essa liberdade não tem preço, Não, verdade. É né? um Porque dos a maiores erros que eu nós vejo. somos criados para Uhum. agir de uma forma, recebemos autoridade e fomos criados para estar sempre com essa questão autoritária. Eu, por exemplo, ouvi várias vezes de pessoas, se você começa uma faculdade, você tem que ir até o fim, mesmo que você perceba que não é aquilo que você gosta de fazer. Tem que terminar. Verdade, não dá para mudar no meio do caminho. Você é obrigado a ir até o fim, né? Então acaba que perdendo essa questão da escolha, essa possibilidade da Uhum. escolha. Ainda bem que eu fui a ovelha negra. E olha o que interessante, você falou da faculdade. Esse bloqueio, ele vai gerar o quê? Um adulto que vai escolher um emprego e vai viver o resto da vida naquilo ali. Você não vai ser feliz, você vai viver por dinheiro, você vai ser escravo do seu trabalho, você vai ser escravo de si mesmo. E aí você vai criar uma realidade onde tudo é angústia, agonia, tudo é ruim. E que filhos você vai gerar para a sociedade? É Você nem verdade. tempo para os teus filhos não vai ter. Você nem saber criar os teus filhos vai saber. Então, abra o leque, abra as possibilidades. Não
não é porque você colocou uma ideia. Ter um alvo não significa que você não precisa mudá-lo, que você não pode mudá-lo. Às vezes você está tão apegado a uma coisa que você não enxerga que ali na frente tem algo muito maior para você. Esse comentário sobre a faculdade é o mesmo caso da pessoa que acha que o propósito de vida é único. Propósito de vida são vários. São vários. Não existe um só, não. Abre o E a gente leque. pode mudar nossas escolhas a qualquer momento. Essa concepção de ter que sempre fazer a mesma coisa, comecei aqui, vou terminar. Gente, vocês podem mudar suas escolhas a qualquer momento. O que te agrada hoje? O que te atrai hoje? Aonde você gostaria de estar hoje? Fazendo o quê? Com quem? Exatamente as perguntas da Mai. Né? É bem isso. Porque É você temos que tomar ter o... uma coisa só, né? Exato. Temos que ser, a gente tem que ser, fugiu a palavra agora, mas a gente tem que ser real com a gente mesmo. É, Você tem que é ser o que pra você, você tem que viver pra você. é o que eu falo todos os dias. O que funciona para você? Uhum. Que não é a Eu- mesma coisa que funciona para você, Não. né? O que funciona para mim não é a mesma coisa que funciona para outro, sabe? Então nem gesso se usa mais para isso quebrado. Imagina para a vida. Eu ia falar a palavra engessado agora, exatamente nesse minuto. Esse se engessar para se moldar. Uhum. Gente, não tem mais necessidade. É acessar realmente esse seu poder infinito que você tem, esse seu saber de poder criar mais, de poder alcançar todos os seus objetivos. Você não tem necessidade de ou um ou outro. Para que você tem que escolher um ou outro se você pode escolher infinitas possibilidades? E aí a gente pode Perfeito. fazer que ações a gente pode fazer, ok, para chegar ali aonde eu quero. Em vez de vasculhar a vida do outro, que nem você falou. E essa comparação também é horrível, porque muitas vezes Nossa, as pessoas se comparam com o outro, né? Ele lá o tá tempo fazendo todo, aquilo, né? Por isso que o vou mundo fazer tá cheio de igual. ansiedade. Só que, de novo, aquilo que funciona para a pessoa não vai funcionar para você, talvez. Não mesmo. Então, seja autêntico e verdadeiro, que nem a Michelle escreveu aqui. É isso aí. Chega de escassez. E nossa, já até queria falar, você estava falando Seu do volume autêntico. baixou, Mai. Baixou? Acho que eu coloquei carregar aqui. A Fernanda escreveu: tive dificuldade de entender os diferentes eus que tem dentro de mim. Acessa todos, que delícia! Tá Você me pode ouvindo bem? acessar todos os seus eus. Eu não Dá. tô te ouvindo, Mai. Não sei se como é que tá aí. Peraí. Tá me ouvindo melhor? Tá bem baixinho. Aqui a minha bateria tá acabando. Eu fui colocar carregar, mas A Carol escreveu: chega de escassez. tá normal? Tá normal? Então é o meu celular, gente, que baixou aqui o volume. Então tá ok, pode continuar falando. Eu tô te ouvindo bem baixinho. Enfim, né? A gente já estourou o nosso tempo aqui, mas o que a gente quer deixar com essas lives do Reconnect é exatamente isso. Acredite em você. Quando você acredita em você, você começa a ter o seu mundo perfeito. Porque você vai começar a se moldar. Você vai abrir a ruptura, que a Diana falou, eu amo essa palavra. Você vai abrir essa ruptura e você vai perceber aonde você precisa mudar, aonde você precisa cuidar. Então, isso dói, gente. Não é gostosinho, não. Isso dói mesmo. Tem algumas rupturas que vão ser bem doloridas, mas o resultado final é sensacional. Olhe para você, acredite em você. Faça essa perguntinha todos os dias. Acorda com aquela perguntinha assim: só hoje. Se só hoje eu pudesse ser a pessoa que eu nasci para ser, o que eu estaria fazendo? Porque quando você coloca uma coisa em muito longo prazo, fica meio chato. Então faça só hoje. Acorde todos os dias com só hoje. Só naquele dia, só hoje, seja o que você realmente quer ser. Aonde você estaria? Quem você seria? Qual é aquela pessoa que está precisando de um telefonema seu? Quando a gente desligar aqui, pega o telefone e liga. A pessoa está precisando só ouvir assim.
gratidão. Obrigada, você mudou minha vida. Eu amo você. São coisas simples, mas que têm importância gigantesca. Não consegue falar? Escreve. Hoje em dia é prático, mas faça. Você vai ver que você vai mudar o dia de uma pessoa, mas principalmente você vai mudar o seu dia. Di, se deixar, a gente fala aqui a tarde inteira, eu sei. Ai, gratidão! E, gente, assim, ó, então, Grupo Reconnect de volta. Acompanhem, eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo o link de todos nós. Cada live vai ser em um perfil diferente, então acompanhem os nossos stories. Já sigam os perfis de quem você não segue ainda e saiba que sim, cada um de vocês pode acessar aí o super-herói que habita em vocês e transformar Como ter mais disso? Fernanda, chama no privado lá, qualquer um de nós quatro, que a gente te ajuda. isso. Exato. Vamos fazer um print? Ai, delícia! Você consegue tirar o print daí? Consigo. Então Vamos tira aí, embora. por favor. Aí, galera. Amanhã a gente tem Marcelo Espínola e a Michele, vai ser no perfil do Marcelo. A gente vai ter a Michele Gomes falando muito para vocês. Então não percam, meio-dia e meio. A gente vai deixar nos nossos stories, falando um pouco mais sobre o perfil que vai ser e quem vai estar. Mas fiquem ligados, amanhã a gente está junto de novo, tá? Isso aí. Di, Beijo. obrigada. Amo vocês. Beijos a cada um. Tchau. Tchau, tchau.